Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Continua? Paulo, nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Continua? Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Lísia, tentaram preparar a província da Bítia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Lísia e chegaram à cidade de Trófimo. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé, lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo da lei. Interessante aqui é frisar algo. Os homens de Deus, encabeçados por Paulo, estavam querendo uma direção. Eles estavam em lista. E eles estavam querendo entender para onde o Espírito do Senhor iria os conduzir. Aí, o versículo, me parece que o 7 diz que o Espírito do Senhor não deixou, o 6, não deixou que eles pegassem o Evangelho em Frígia. Na província da Ásia. Na província da Ásia. Agora a pergunta é, por que o Espírito Santo não deixou que eles pregassem? Como assim o Espírito Santo não quis que os apóstolos, encabeçados por Paulo, pregassem na província da Ásia? Dá para entender isso? Como é que se explica isso, amigo? Quer explicar? Não, você explica. Para simplificar a coisa, na verdade, o Espírito Santo, ele enxerga necessidades urgentes. Vou dar um exemplo para vocês. Onde é que mais precisa ser pregado o Evangelho? Nos assentamentos, Sete Casas, Rosa Luxemburgo, Serrote do Japão, Carro Queimado, Alto da Cruz, Serrote de Algodão, ou em Arapiraca? Aqui, né? Aqui. O que é que o senhor acha, Maurício? Arapiraca. Nós não temos direito? Não, assim, direito temos, mas talvez na Arapiraca tenha sido menos evangelizado do que aqui. Porque na Arapiraca eles estão na igreja. Aqui foi evangelizado de porta em porta já muitas vezes. Mas o Evangelho pregado de forma coerente, correta e a interpretação da Bíblia. Depois o ensino pode ser deturpado, mas o ensino da pregação inicial é correto. Certo. Então o senhor entende que Arapiraca é mais urgente do que aqui? Não, eu acredito que tem pontos em Arapiraca que talvez seja mais do que... Porque assim... Não, medindo elas por elas. Talvez, aqui eu acredito que talvez também seja mais, né? Por causa do... Porque aqui as pessoas não ouvem, elas vão, mas não querem ouvir. E lá ninguém sabe se acontece mesmo. Mas Eu não acho nem querem ouvir nem vão. Entendeu? Aqui ou lá? Nem vai na igreja, nem quer ouvir. Essa é a verdade. Certo. A maioria. O sítio é menos urgente do que a cidade? Não, A só cidade- no sítio, se você for de porta em porta, você consegue localizar tudo em linguagem. E na cidade não. Não, mas peraí, irmãos. Nós estamos falando de... Aqui me disseram que entre sítios, assentamentos, povoados, burrilha, burrilha, como é que é o nome? Agrovila. Provilha, Agrovila. Agrovilha. Isso dá mais ou menos 21. Entre esses 21, vamos dizer que os 6 ouviram o Evangelho. Então existe pelo menos aí outros
Existem pelo menos aí outros 15 que não têm a facilidade de ouvir o Evangelho. Ok? Aí, em cima disso, eu faço a pergunta: aonde é que tem mais urgência? Sem dúvida aqui. Você acha que é aqui? Com certeza. Vocês não têm ideia de quantas igrejas existem em Arapiraca, né? Em todos os, Eu vou dizer, em todos os bairros. eu vou dizer. Cada bairro existe pelo menos 8 igrejas. Existe pelo menos 8 igrejas em Arapiraca. Ou seja, Arapiraca tem pelo menos 51 bairros. Vezes 8. Dá uma população de 200 mil habitantes. Tem bastante igreja. Tem bastante igreja. Então, vamos calcular aqui. São 20, entre assentamentos, povoados, groselhas e tudo mais, são 23. Igrejas sérias. Tem quantas? Não, os assentamentos. A igreja Tirando que eu conheço aqui. Tirando a igreja católica. A gente Eu estou falando de igreja evangélica. A gente está falando de igreja católica. A gente está falando de igreja evangélica. Em Arapiraca eu estou contando de igreja evangélica. Estou colocando igreja católica. Estou contando católica não. Vamos colocar, aqui são 23 assentamentos, municípios e tudo mais. Entre as igrejas sérias, exceto a católica. Quantas tem? umas 3 no máximo, incluindo a gente. Incluindo a gente, tem umas 3. Vê o abismo? Vê a diferença? Então, o Espírito Santo, ele impediu que o Evangelho fosse anunciado ali, devido à urgência de... Cornélio. Foi Cornélio. Nunca mais no capítulo 10. É. E devido à urgência da Macedônia. O Espírito Santo disse para Paulo: não quero que você anuncie aqui. Aqui já está anunciado. O pessoal já conhece. Porém, atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, veja a preocupação do Espírito Santo. Ele estava preocupado com os macedônios. Sabe por que Deus tirou a gente da capital, onde tem igreja batendo uma na outra? Porque isso aqui é Macedônia. E não tem ninguém que queira vir. Para vocês terem uma ideia, só na rua em que a gente morava. Na rua em que a gente morava. Né? Assim, de um lado, do outro e a rua por trás. Tinham 10 igrejas. E no Cleto? 10 igrejas. E no Cleto tem uma igreja de frente com a outra, assim. E hoje tem mais, né? Porque já abriu mais. Agora, o foco da igreja tem que ser pregar o Evangelho. Me diz uma coisa: se numa rua já tem 3 igrejas, para que eu vou abrir mais uma? Não tem necessidade. O Evangelho já chegou ali. O que é que eu digo para as pessoas que querem me apresentar outros assentamentos? Já tem igreja evangélica lá? Tem. Deixa quieto. Se já tem, não precisa ir. A gente precisa de mão de obra para pregar o Evangelho onde não se tem. Então, a gente não está aqui para concorrer com alguém. A gente não está aqui para disputar com alguém. Não, a gente está aqui para anunciar o Evangelho onde não tem. Então, a preocupação do Espírito Santo foi essa. Não precisa anunciar nas cidades de Listra, Icônia. Já tem Evangelho lá. Porém, a Macedônia não tem. Então, o Espírito Santo não quer que eu pregue aqui. Ele quer que eu pregue ali. Entendeu, irmão? Ainda consegue enxergar? Não entendemos. Consigo. Agora eu só queria fazer uma observação. Que, como eu li muito, né? Pode ser que o irmão Ulisses e a irmã Fátima não tenham conhecimento dessa palavra. Pode fazer. Circuncisão. Vocês já ouviram falar? Sabe o que é? Aqui. Eu Sabe falei que é? na primeira aula que eu No vou primeiro ler. já falei que já sabemos. A senhora ainda lembra, irmã Fátima, o que é circuncisão? Não. Não lembra, não? Mais ou menos aqui. Foi, né? Mas o Eu senhor sei lembra, né, mais ou irmão menos aqui, Ulisses? O senhor lembra, não é? Circuncisão é que hoje a gente conhece como a cirurgia de fimose. E naquela época havia, como é que eu vou dizer? E para eles acreditarem que era crente, tinha que ser feita essa cirurgia, né? Os judeus, era obrigatório todos os judeus.
Era uma aliança entre Deus E os judeus. Essa aliança foi firmada lá com Abraão, lá no início. Ela foi firmada. Mas continuando. É o 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neópolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Veja que coisa linda a Bíblia é. O texto diz que Lídia adorava a Deus, mesmo sem ter o conhecido. Ela conheceu a partir da pregação de Paulo. Mas antes de conhecer a Deus, ela já o adorava. É interessante, eu não sei quem é, eu talvez escute falar, mas mesmo sem saber quem é, só de escutar falar, eu já vou adorar esse Deus dos judeus, esse Deus dos crentes. Aí, ao ouvir o evangelho pregado por Paulo, ela se converteu, não só se converteu, ela foi batizada, não só foi batizada, convenceu o pastor Paulo a ficar na casa dela para ela aprender mais. E todos da casa dela foram batizados. E todos da casa dela foram batizados. Não, pastor Paulo, o senhor não vai embora, não. Eu quero aprender mais, mas minha irmã, eu preciso viajar para anunciar o evangelho. Não, mas você não pode ir embora sem antes eu conhecer mais da palavra de Deus. Fica aqui. Que coisa fantástica. Será que eu estou disposto a insistir com alguém para pegar o evangelho para ele, até ele entender o evangelho como ele deve ser entendido? Será que nós estamos dispostos a insistir com alguém para nos ensinar a palavra até a gente aprender e não ir embora enquanto eu não aprender a palavra? É uma coisa interessante. Interessante, né? Que ela era vendedora de púrpura, né? Porque ele disse que Deus abriu a mente dela. Aqui que eu disse, será que Deus só dá aqueles que querem de verdade, né? Quem não quer, não se abre. Se ele abriu, é porque ela creu. É porque muitas pessoas ouvem o evangelho, entram aqui, eu não entendo nada, não entendo nada. Muitas não aprendem com dificuldade mesmo, tem que entender isso. Mas muitos não aprendem porque simplesmente acham que a Bíblia é como se fosse uma revista. E aí não é só aprender, né? É porque, assim, tem uma diferença. As pessoas ouvem e não querem entender. Não abrem o coração nem a mente para entender que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Já tem outras pessoas que dizem assim, eu não consigo entender, mas elas abriram o coração para que Deus, a seu Espírito Santo entrasse e ela se convenceu de que é uma pecadora que precisa de Jesus. É diferente, né? Ela não consegue absorver tudo que a gente está ensinando aqui, tudo que a gente está estudando aqui, mas ela entende que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Então, assim, ela teve o conhecimento disso. Então, Deus abriu a sua mente para que ela entendesse isso, mesmo que ela não consiga absorver tanto quanto outras pessoas. Já outras pessoas não. Ouve e não está nem aí. Não querem saber de Jesus, é diferente, né? Essa mulher não, ela queria saber de Jesus, né? Ela já adorava deles. Irmãos, muito importante para a gente aos poucos ir aprendendo a Bíblia. O Evangelista falou que logo ele quer estar pregando, quer estar entendendo, quer estar... Isso é muito importante, é fenomenal. Mas para quem está começando na fé, se você entendeu que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e você confessou a Cristo, pediu perdão dos seus pecados, tem seu nome escrito no livro da vida, e você fez o que vocês fizeram, vocês desceram as águas, foram batizados, isso é o primeiro passo para quem quer aprender
a palavra de Deus como ela é. Eu sei o que eu sei, minha esposa sabe o que sabe, que a gente tem. Então é impossível, em 6 meses de culto, o que eu sei jogar na mente de vocês. Agora, com a frequência de culto, a leitura da palavra, a oração, a pergunta, estudos como esse, é evidente que vocês vão aprender. O que falta nas pessoas é a sede para aprender. É fazer como líder. Olha, vocês sentam aqui, eu quero perguntar, eu quero saber, eu quero que vocês me digam o que eu não sei. Se você, já cheguei numa classe com um professor e disse assim, professor, se o senhor fosse eu, qual a pergunta que o senhor faria ao senhor que eu não fiz? Olha a minha pergunta para o professor. Se o senhor fosse eu, qual a pergunta que o senhor faria para o senhor, que é professor, que eu não fiz? Aí o professor ficava pensando, e rapaz? Aí ele perguntava uma pergunta que eu não fiz e eu já aprendi. Então, a gente precisa ter essa sede. Alguma colocação, irmão? Não sei se é. A irmã não está seca para falar. Não? Ô, pastor, deixa eu perguntar. Uma vez eu e o Ulisses, nós estávamos no outro terreno. A gente viu uma estrela dourada no céu. O que é que significa isso? Estrela dourada. Depende do tempo, da estação do ano também, irmão Fátima. Tem estrelas que realmente Mas aparecem. estrela Pode ter mesmo, sido porque algum fenômeno também, né? diferente. Uma coisa que às vezes tá também é algum passando. satélite. Não era um pouco umas 5 horas. Nós saímos e quando a gente olhou, ele olhou e viu, aí me chamou e eu vi. Só que eu deduzi assim, eu falei assim, acho que Deus está me mostrando que a minha mãe está indo embora. Realmente foi verdade isso, né? Aí quando o meu irmão chegou, ele falou, a mãe está internada. Ali eu falei, conversei muito com Deus, pedi para não deixar ela em cima da cama mais. Ela já estava com 94 anos, né? E até hoje eu choro por causa disso, porque eu não fui ver. Eu já estava pronto para viajar, eu viajava todo ano, daqui para lá, para ficar com ela. Mas não deu tempo eu ir. Não deu tempo. Aí eu tenho um pouco assim essa mágoa dentro de mim ainda. Porque eu não fui ver. Mas ela não foi porque não pôde, não foi porque não quis. Não, porque ela tinha feito uma operação e as minhas irmãs diziam que ela estava bem. E estava bem mesmo, né? Eu falava com ela pelo celular, ela estava bem. Mas foi assim, ó, de um dia para o outro. Ela se internou e no outro dia, todo mundo, ninguém viu ela morrer. Deus veio buscar ela, mandou o anjo e subiu assim como um passarinho. E eu estava pronto para ir, minha irmã, não precisa vir correr, não precisa ficar assim. E ela está bem. Aí não estava, né? Foi assim, de uma hora para outra, uma pessoa com 94 anos, operou da cabeça. E não sentiu nada, não teve pressão, não ficou na UTI, não ficou nada, foi para casa no mesmo dia ainda. Quer dizer que, né? Amém. Que ela também era da igreja. Amém. Eu queria fazer uma colocação. Foi, né? Eu não sei se, quer dizer, vocês perceberam, né? Que essa, como o pastor frisou, né? Ela adorava a Deus. Mas isso não era suficiente. A gente já passou por Cornélio, já passamos, não foi? Capítulo 10 de Cornélio. Cornélio também adorava a Deus, mas não era suficiente. Pedro teve que ir na casa de Cornélio e pregar as boas novas. Ou seja, não adianta eu dizer que creio em Deus se não aceitar Jesus. Se eu não ouvir a palavra, o evangelho, não crer e não confessar. Então assim, eu posso servir a Deus? Posso. Mas se eu não me arrepender dos meus pecados e não aceitar Jesus como Salvador, como aconteceu aqui com ela, não vou ser salva. Então, a salvação só é através de Jesus. Os judeus adoram a Deus, mas eles vão ter que se arrepender, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador e aceitá-lo. Senão, eles vão pegar descendo, igual qualquer outro. É natural de quem crê em Jesus como Salvador, confessar, aceitar. É por isso que nós, como igrejas cristãs, a gente faz o convite. Quem quer aceitar Jesus? Não é para você entrar na minha religião. Não é para você deixar de ser, exemplo, católico e virar evangélico, como ele diz. Ele está apenas seguindo a orientação da Bíblia. Que quem confessar Jesus como Salvador, quem confessar Jesus como Salvador? É o que vocês fizeram. É o que todos nós aqui fizemos. Um dia a gente levantou a mão e disse, eu quero Jesus.
foi lá na frente, recebeu a oração. E a partir desse momento, nós somos convencidos que precisamos do batismo. A partir daí, a gente está só cumprindo uma regra que a Bíblia ensina. Entendeu? Minha mãe, faça a pergunta que a senhora quiser. Hoje eu não vou ter pergunta, não. Vai não, vai É, hoje eu estou sem pergunta. vai só ouvir, né? Prossiga. 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então, eles estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Vamos entender esse texto do começo. Leia de onde você... Certo dia, Certo quando dia. estávamos indo para o lugar de oração, Quando estávamos indo para o culto orar, veio ao nosso encontro uma escrava. veio ao nosso encontro uma escrava. A escrava aí é uma endemoniada. Uma pessoa cheia de demônio. O que ela fazia? Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. Ok, nós respeito a adivinhação. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Não. A moça começou a me seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e Certo. anunciam como vocês podem ser salvos. O irmão, meu Deus, não sei se irmão Luiz, minha mãe, irmã Ana, por que Paulo expulsar um demônio de uma moça que estava elogiando a ele? O diabo estava falando mal, não sei se o diabo estava dizendo: esses são os caras safados. Não, o diabo estava dizendo: esses homens estão falando o quê? Esses homens são servos do Deus Esses homens são Altíssimo. servos de Deus Altíssimo. Não dá para entender porque Paulo fez isso. O Espírito de Deus aí essa pessoa. Certo, mas o demônio estava elogiando, ele não estava criticando, mano. E ainda estava ajudando a pregar. Ainda estava ajudando a pregar. E eles pregam como vocês devem ser salvos. E eles pregam que você deve ser salvo. Por que será que Paulo foi tão... Ô Bia, explica aí. Por que será que Paulo foi tão radical? Eu acho que naquele momento ele percebeu que ele estava elogiando ele, mas não era do partido dele, certamente é isso. Sim, ele sabia que era demônio, mas o demônio não estava criticando, o demônio estava elogiando. Suponhamos, o irmão Ulisses trabalha com cisterna. Aí eu chego aqui e digo: o irmão Ulisses é um profissional excelente, olha, pode contratar, o camarada é bom no que faz. É um serviço de qualidade, um preço top. O irmão Ulisses vai dizer: cala a boca, rapaz. Vai ficar calado. vai agradecer, né, não? É. Por que será que Paulo expulsou? É, Vitória? Eu acho que porque ele não era de Deus. Porque não era de Deus. Não sei como que é. Porque ela estava tentando, o demônio, né, estava tentando Desviar. fazer com que Paulo ficasse orgulhoso. Também. Assim, Mas sabe por que Paulo expulsou o demônio? Porque o diabo usou a seguinte estratégia: eu vou elogiá-lo Pois é. E ele me deixa quieto. e ele vai me deixar quieto. Afinal de contas, por que ele vai me Ele tirar vai daqui? para um lado e eu vou para o outro. Por que ele vai me tirar daqui se eu estou elogiando ele? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo espírito maligno, todo demônio, sem um corpo para usar, sem alguém para usar, ele não serve para nada. Todo demônio precisa ter um cavalo. Se o demônio não tiver um corpo, me diga uma coisa: um motorista habilitado sem o veículo, serve para quê?
Não é nada. Um demônio sem um corpo não serve para nada. Então o demônio estava dizendo o seguinte: eu vou elogiar ele. Vou pular que a gente fala, puxar o saco dele. Porque eu fazendo isso, ele vai me deixar, rapaz, aqui. Até o demônio está reconhecendo que eu sou o servo de Deus. Muito bem, demônio, faz mais aí. Paulo, cheio do Espírito Santo, sabedoria, peraí, eu não quero esses elogios do diabo, não. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem todo elogio é de Deus. Mesmo parecendo de Deus, pode ser a boca do diabo falando. Aí, o texto mais à frente diz o quê? Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Irmãos, a adivinhação até hoje é ação do demônio. Veja aí que a adivinhação é ação do demônio. Até hoje a adivinhação é ação do demônio. Uma coisa é Deus revelar. Uma coisa é Deus dizer, por exemplo, para mim e para você: você vai para Maceió hoje? Não vá não. Fica em casa que vá amanhã. Uma coisa é a gente ser revelado por Deus que algo vai acontecer. Outra coisa é a adivinhação. Alguém que não tem nada de Deus, que não é um cristão, chega e diz para ele: deixa eu ler a sua mão. Pegue Quero ler. e diz a verdade. É adivinhação. Adivinhação. Não creia que isso é de Deus. Não é. Esse texto está mostrando que a adivinhação é coisa de demônio. Os demônios querem tudo que a gente fala. O demônio vê tudo que acontece na nossa vida. O demônio consegue ler até a nossa fisionomia. Sabe se você está triste, se você está amargurado, se você está alegre, se você está feliz. Por que ele não consegue saber? Nosso pensamento é a única coisa. Se você não quiser que o diabo saiba o que você está pensando, não fale. Tem coisas que nem para minha esposa eu falo. O meu pai falava essas coisas pra gente. Faça em pensamentos, mas não abra a boca. Que o inimigo pode ouvir Exatamente. e atrapalhar. Às vezes o demônio chega e diz conta a vida daquela pessoa todinha. Aí tem coisa que ela nunca contou pra ninguém. Mas ele viu o que ela fez. Ninguém sabe, mas o demônio sabe. Aí ela cai naquilo achando que é uma coisa de Deus, sem ser. É coisa do demônio mesmo. Agora, se for coisa que você pensou e não falou, não tem como. Boa noite, Selivar. Boa noite, tá chegando? Aí é Deus. Se você pensar em alguma coisa que você não falou pra ninguém e Deus revela, tenha certeza que é isso. Já aconteceu, eu dizer, eu não vou dizer algo para você, para o demônio. Que ele ouviu. Aí perde a graça muitas vezes. Prossiga. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse assunto? E quando, pastor, alguém disse: você canta bem, você faz isso, e às vezes eu estava de contrário, não faz nada. Não entendi. Quando você disse que fulano prega bem, o cara ficar calado e não repreender, às vezes ele já perde O Espírito de Deus que está no pregador vai informar para ele se aquele elogio é de Deus ou é do diabo. Tem um cantor chamado Feliciano Amaral, que já faleceu, e ele cantava muito mesmo. Um dos maiores cantores que o Brasil já teve. O Feliciano Amaral. E ele desceu de um púlpito um dia, aí chegaram para ele: rapaz, o senhor é o maior cantor que o Brasil já viu. Vivo. Ele morreu com 93 anos. Aí ele disse: o diabo também me disse isso. Na hora ele cortou. Tem elogio que você não pode dizer: oi, obrigado, é bondade sua, meu querido. Que é isso, né? Mano, toda honra, toda glória para Jesus, por favor. Não leva mal, não, toda honra, toda glória para Jesus. Parei. É porque muitas vezes pode ser que a pessoa não esteja nem com aquela maldade de elogiar com malícia. Mas talvez o meu coração
talvez meu coração não esteja preparado para ouvir aqui. Aí, rapaz, não é que eu canto mesmo. Não é que eu toco um bocado. Não é que eu prego. Rapaz, eu fio. Aí eu começo a transferir para mim o que é para dar para Deus. Aí ela desceu uma ladeira sem freio. Aí gera um pecado chamado soberba. Se o fulano não fizer, eu faço. Se o fulano não pregar, eu prego. Se o fulano não cantar, eu canto. Afinal de contas, eu sou muito melhor. Isso é orgulho, isso é soberba. Sempre ache-se menor do que qualquer pessoa. Só os Silas foram presos. Quer comentar alguma coisa? Já passou com os Silas presos? Os adivinhos não ganhavam mais dinheiro porque o demônio tinha ido embora. Aí agora o que vamos fazer? Vamos botar Paulo e Silas na cadeia. Esse miserável tiraram o lucro da gente. Imagine, irmãos, toda hora aquela mulher tem que estar endemoniada para adivinhar, para eles ganhar dinheiro. Toda hora, coitado, por isso que o texto aí diz uma escrava. Porque ela toda hora tem que estar endemoniada para aqueles homens ganhar dinheiro. Não já pensou? Agora, veja, a família, certamente, possivelmente, aqui eu não posso afirmar, devia ganhar algum dinheiro também. Porque não buscavam a libertação dela. Mas ela era escrava. Tanto escrava do demônio como escrava dos homens que... Ok. Mas e a família dela? Não olhava Mas pra escravo ela? não tem família, escravo. Não, mas o escravo aí, não é que ela é escrava, ela é escrava. Ela é escrava do demônio e escrava deles. Sim. eu Eles sei. eram o dono dela. Mas eles tomaram conta dela e o texto não relata que ninguém se levantava para socorrê-la. Por quê? Porque é uma mina de dinheiro. Conta a sua vida. Agora você tem que me dar X. Ninguém queria saber o que já aconteceu. Todo mundo queria saber o que ia acontecer. Aí, devido a isso, já pensou? Porque eles expulsaram o demônio da vida das jovens e foram presos. Fizeram bem e foram presos. Prossiga. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Ok. Irmãos, eles fizeram bem e por causa disso foram açoitados sem roupa. Sem roupa. Há uma multidão que outrora aplaudiram os milagres que Deus fez através de Paulo e os apóstolos, a mesma multidão agora partiram para cima deles para o espancar, para o bater. Por causa que fizeram o bem. Qual foi o bem? A libertação de uma jovem. Será que eu, como cristão, estou disposto a orar por alguém, para alguém ser liberto, mesmo sabendo que depois eu corro o risco de ser preso ou açoitado? Ou eu vou passar por perto, não, é melhor deixar quieto, porque vai que eu vou preso, vai que eu vou apanhar, vai que eu vou para a cadeia. É melhor deixar fulano endemoniado mesmo. Olha a situação. O que é que vocês entendem? Que nível de cristãos nós devemos buscar ser? Aquele cristão que mesmo sabendo que corre risco de ser preso e açoitado, sem roupa, mesmo assim, ora pela libertação de uma jovem, ou aquele cristão que olha a situação e diz, não, quem está afim de apanhar é outro, quem está afim de ser preso é outro, quem está afim de ir para a cadeia é outro, deixa a minha mulher lá, quem está mexendo comigo, deixa ela lá. Não, pode ficar aí, adivinha, deixa ela adivinhar até amanhã, pode ficar tranquilo, não vou mexer com ela não, deixa quieto, é bem melhor assim eu livre aqui. E aí? Quem está para fazer a obra do Senhor, corre todos os riscos. Corre o risco, né, irmão? Todos os riscos. Está fazendo a obra sabendo o que pode enfrentar na frente. Nós, como igreja aqui na localidade,
nós temos que estar dispostos a libertar através da oração. Quem quer que seja, independente das consequências que nós venhamos a pagar de Deus. Temos que estar prontos para isso. Preparado, né? Preparado. Amém, amados? Amém. Continua. Pode continuar. 24. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Ok. Irmãos, perceba bem. Os discípulos presos injustamente, açoitados injustamente. O texto diz que eles apanharam com vara. Era a mesma vara que eles usavam para chicotear animais. Era a mesma vara. Marmelo. Conhece a vara de marmelo? Não conheço. Irmão Luiz. Corta igual os cortes desses vergão de boi. É a mesma vara. A vara que bateu nos apóstolos é a mesma vara. Perceba, a história diz, não sei Silas, mas Paulo era 1,60 m, no máximo 60 quilos, franzino e com frágil estrutura. Agora você imagina ele receber aí por baixo 30 varadas, com soldados que mediam em média entre 1,75 m a 1,90 m. Então a força é desproporcional de um homem de 1,90 m, 1,75 m a 1,90 m, para um camarada baixinho, magrinho, para receber 30 varadas aí, vamos dar 30 varadas. E esses camaradas, depois dessa chicotada, não está dizendo assim: Senhor, se é que é, a pessoa fazer missões num lugar desse, o Senhor mandou a gente vir para cá, aí a gente vem, aí quando chega aqui, a gente liberta uma jovem usando o teu nome, o Senhor vem mandar uns anjos para nos defender, permitiu que a gente levasse chicotada e ainda ficasse preso. Foi? Não, eles resolveram cantar. Mas isso é que é crente. Ô, Silvio, vamos cantar? Cantar o quê, homem? Não, vamos fazer o seguinte: tu canta e eu oro. Eles não sabiam que a prisão ia balançar, que o cálice seria tremer, não sabiam que nada. Resolveram só cantar. Imagina os cortes nas costas, no corpo todo. Diz o ditado que, diz a história que depois de apanhar, eles tomavam banho de sal grosso, para que as feridas cicatrizassem e não pegassem nenhuma bactéria, nenhum verme, nada. Agora, imagina esse camarada, depois de um banho de sal, na ferida dessa, vamos cantar? Pai. A gente não vem para a igreja por causa de uma dor de dente, rapaz. A gente não vem para a igreja por causa de uma situação. A minha esposa fez cara feia para mim. Não vou para a igreja não, que eu não estou afim. Sabe? Eu sonho de ser crente como Paulo e Silas. Mesmo que para isso eu preciso levar uma picotada para ver se eu sou crente igual mesmo. Isso é lindo. Agora, qual a consequência disso? Aí Deus diz: não posso deixar esses camaradas me adorando depois de uma surra dessa, depois do sofrimento que eles passaram, e eu não fazer nada. Eu vou começar a fazer um movimento aqui. Aí o alicerce do cárcere tremeu, as prisões se abriram e ele não fugiu. Silas, vamos fugir, a hora é agora. Ô carcereiro, não sabe perreiro não, porque está todo mundo aqui. Mas o que foi que fez tremer, Paulo? Não, foi só que eu comecei a cantar aqui, fazer um culto com o Silas. E a prisão tremeu aqui. Você queria explicar como foi? Peraí. É lindo demais, rapaz. E no nosso tempo, teve homens que passou por isso. Não foram poucos. E no nosso tempo atual, tem homens e mulheres que estão passando por isso. Sudão, Que a gente nem imagina. Bangkok, Tailândia,
Coreia do Norte. Pessoas passam por isso. Por amor evangélico. Irmãos, a gente precisa ser feito uma unha, pelo menos, igual esse povo. Uma unha, pelo menos, a gente consegue. Deus é o mesmo. O amor que ele tem é o mesmo. O poder que ele tem é o mesmo. O que é que está faltando? Só a gente ser igual um pouquinho a esses homens. Aí você vai ver a gente impactar esse lugar aqui. O autor do segundo livro mais vendido do mundo. Qual é o primeiro livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Poxa. E não é a Bíblia? Não, mas não é possível. Mas foi bom que agora a gente está sabendo, né? A próxima vez que você perguntar, eu já sei de novo. Ele passou 12 anos na prisão. Né? 12 anos na prisão. E a prisão não é essas prisões de hoje não, viu? Que o povo ainda bota fogo nos colchões. Se fosse eu, deixava dormir no chão. E não conseguia outro colchão. A prisão era úmida. Não tinha onde fazer as necessidades, fazia ali, ficava ali mesmo. Era marmor mesmo. E esse homem passou 12 anos. Toda vez que perguntava, Bonner, você quer negar Jesus e ter a sua liberdade? Ele voltava para a cama calado, voltava lá para a cela calado. 12 anos esse homem passou. Passando fome, necessidade. Quando saiu, estava com a saúde deteriorada. E nunca negou a Cristo. E é o escritor do segundo livro mais vendido do mundo. Diga que eles vão. Um livro chamado Peregrino. É muito bom esse livro. Só para os irmãos terem uma noção, 12 anos são 4.000 dias preso. Então, que a sua oração, que a minha oração, que a nossa oração a partir de hoje, Jesus, me faça um crente 10% pelo menos igual Paulo e Silas. Que eu esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. Que eu não abra mão de estar na igreja por causa de uma discussão que eu tive com a minha mulher, com a minha esposa, com meu filho, com meu neto, com minha nora. Que eu não abra mão. Eu fico feliz, porque, se eu não me engano, desde que o irmão Ulisses e a esposa aceitou Jesus, eles não faltaram o culto ainda. Graças a Deus. Não Eu faltaram. só voltei um dia. Não, Voltei. Eu Foi, veio no foi. 20, eu tava Estava doente. com muita dor nas pernas. Ela não Não tava conseguiu, né? conseguindo. Só um dia. não conseguiu levantar. Sabe? A gente busca a Deus assim, com essa intensidade. E a resposta de Deus é certeira. Possível. 29. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Continuar? Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Deixa eu dar uma conclusão. Qual o maior objetivo da surra de Paulo, da prisão de Paulo, do louvor que Paulo cantou na prisão junto com Silas? Qual o maior objetivo que eles conseguiram? Agora, garota. Qual é o maior objetivo que eles conseguiram? Pregar para todo mundo.
Inicialmente, qual o objetivo principal que eles conseguiram, irmã? Eles levaram Pisa, eles foram presos injustamente, açoitados pra caramba, cantaram assim mesmo, com as costas doendo, todo cortado. Mas qual o objetivo? Ganhar o carcereiro. Por uma alma, eles passaram todo esse processo. Aí eles ganham o carcereiro e a família. Não fica só no carcereiro. Você está vendo que todo o processo que o crente passa é por uma boa causa? Se eu tiver de morrer para ganhar para Jesus 7 casas, isso é um lucro absurdo. Não, mas peraí, eu acho que a minha vida está muito barata. Não. 7 casas, se for para 7 casas ser de Jesus e eu precisar morrer, que morra. Mas pastor, Jesus morreu pela humanidade. Aí, irmãos, Paulo passou pelo processo para ganhar o carcereiro. Mas não é só isso. Os policiais, como diz o texto aí, só pode mandar soltar ele lá, libera ele lá, deixa eles embora. Peraí, assim não. Por que não? Porque Paulo rejeitou ser solto e ir embora e ele queria que as autoridades viessem soltá-los. Não, o texto nem fala, né? Sim. Eles foram humilhados em público. Eles queriam que E por ser cidadão romano, eles não podiam ter feito o que eles fizeram. cidadão romano, amados irmãos, minha mãe e vocês que estão aqui, é como se fosse hoje um cidadão americano. Se o Brasil prende um cidadão americano, espanca ele e depois manda ele de volta para os Estados Unidos, os Estados Unidos diz, em rede nacional, em TV e rádio e pela internet, peçam desculpa aos Estados Unidos porque vocês bateram no cidadão americano. E o Brasil vai ter que fazer. Se não fizer, aí vem sarrafo lá para cá. Entendeu? Roma é o país mais forte daquela época. Então, como Paulo tinha cidadania romana, eles não, peraí, vocês vão tirar onda assim, vai ficar por isso mesmo? Não, venha em público, pedir desculpa a gente, soltar a gente, pedir perdão a gente. Porque vocês bateram, não foi em qualquer cidadão não, foi em cidadão romano. Vocês entenderam? Qual a explicação aqui desse o carcereiro veio para casa, veio comer, lá foi batizado, e no outro dia de manhã eles estavam na prisão assessora. Aí é um trabalho de bastidores, né? Aí foi um trabalho de bastidores. O carcereiro, como ele tinha acesso à prisão, vou levar vocês em casa, vou cuidar de vocês. Banho, cuidar das feridas, depois a gente volta. Como se nada tivesse acontecido, tá tudo certo, tá errado. E nesse trajeto de ir na casa deles, conquistou o carcereiro e a família. Estratégia de Deus para que o carcereiro aceitasse Jesus junto com a família. Entendeu? Às vezes, eu levando um irmão para minha casa, eu estou levando Jesus. Aquele homem, aquela mulher, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vai orar por mim, vai me ensinar a palavra, vai me ajudar espiritualmente. Eu estou levando Deus através daquela vida para minha casa. Ruim é quando a gente leva uma pessoa que só tem o nome de crente e vai levar perturbação para casa da gente. Mas quando a gente leva um crente salvo, um crente, é só Deus. Por isso temos que ter o espírito de discernimento. Porque nem todo mundo é o que diz que é. E a gente tem que ter o discernimento para discernir se aquela pessoa é de Deus ou não. Leia o restante. Pode ler. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. O cara cheio de cacete ainda foi animar os outros. Será que a gente tem essa condição, irmão? A senhora leva uma pizza porque é crente.
E depois eu só chego aqui no culto, sexta-feira, domingo, culto de ceia. Sabe, bom, depois dessa chuva, a única coisa que eu tenho de desejo é dar uma mensagem de ânimo para vocês. Agora eu vou louvar o Senhor, agradecendo pela sua que levei em nome dele. Hoje eu falei isso no estudo lá em Rosa, como é que o irmão Adão ficou valente todo. Não ficou valendo. Tá conversando, rapaz, tá vendo que eu não vou agradecer a Deus, porque com a sua que eu levei? Oxe, rapaz. Cadê o coração do homem? Mandando cobrado. E aí, irmão Wilson? Será que é correto a gente agradecer por causa de uma surra que levou em nome, por causa do nome de Cristo? Porque, assim, acho que é uma aprovação. Aprovação na base da pancada, né? E eles apanhavam e ainda ficavam, assim, alegres porque eles se acharam dignos De apanhar. de apanhar por Jesus. Ele tinha amado muito a Jesus. Diz assim, eu amo tanto a Jesus, eu apanhando, para mim está sendo um elogio. E conseguindo falar de Jesus, para mim é um elogio se eu apanhar. Eu sei que ele pensou assim, Jesus sofreu por nós, então não tem problema nós sofrer por ele. Exatamente, é exatamente esse o pensamento. Se ele sofreu por mim, que ele era ele, porque eu, que sou eu, humano, falho, não posso sofrer por ele. É esse o pensamento dele. Então, esse pensamento. Cuidado aí, gente, nessa cadeira aí. Então, Tem mais pra cá. Tá freada. Ah, mas... Então eles apanhavam com prazer. Não era aquele ruim. Muito próximo da rampa. Né? Não era aquele ruim, era com prazer. Eu quero chegar a esse nível de apanhar por prazer. Ser preso por prazer. Eu não. Irmão, eu vou abrir até uma exceção aqui. Se chegar o tempo de chegarem aqui, você olha, nós somos o casal de travesti, a gente quer casar na igreja. Eu não vou fazer o casamento. Por isso, eu vou ser preso. Então pode ficar tranquilo. Minha esposa toca o trabalho aí, eu vou ser preso rindo. Pois é, porque está seguindo Por amor a Cristo. o amor a Cristo. Eu prefiro isso do que fazer o casamento contra a vontade de Deus e ficar solto. Pois é. Quantos querem ser pastor? Diga aí. Meu Deus. É sério, estou falando sério. Esse dia vai chegar. Tenha certeza. Hoje nós estudamos no livro de quê? Qual é o livro que nós estamos estudando? Hoje nós aprendemos sobre quem mesmo? Paulo e Silas. Muito bem. Então, se alguém chegar aqui e perguntar, vocês já ouviram falar de Paulo? Já. Vocês vão levantar a mão ou ficar com a mão? Levantar a mão, né? O pastor Pedro perguntou naquele dia e Ninguém ficava de levantou. mão baixa. E eu morri. E por causa disso, sabe o que ele disse? Que aqui precisava de ensino. Ou seja, ele está dizendo que nós não estávamos ensinando vocês. Ele disse para os irmãos lá dos Estados Unidos que aqui está precisando de ensino, não só para Bíblia não. Que a gente não ensina não. Olha só. Porque ele fez a pergunta E ninguém levantou a e mão. ninguém Só levantou a irmão mão, só irmão Adão. Olha, Gente, vocês não façam isso com a gente mais não. Né? Pode ser cruel. Quando perguntarem, nem que vocês não sabem, levante a mão, pelo amor de Jesus Cristo. A gente estuda aqui, vocês não sabem quem é Sansão, nunca ouviram falar de Sansão, até as crianças. Pelo amor de Jesus Cristo, não é que eu estou fazendo essa vida com vocês, meninos. eu fui Eu levantei muito muito baixinho, eu não vi não. assim mesmo. Nós levantou aqui atrás, mas como eu sou pequena, não dá pra ver, porque o irmão Adolfo ficou bem na minha frente, o irmão Adolfo deitou na minha Tomou. Ele nem viu. Ô irmãos, me diga uma coisa. Não, é porque, na realidade, precisa do ensinamento para a gente mesmo de fazer assim. Bom, quando a gente fazer uma pergunta, responda. Porque assim, às vezes a gente não responde. Vamos supor, o senhor faz pergunta aí. Às vezes, se eu for responder, eu respondo. Porque sabe. Muitas certas e muitas erradas também. Muitas Mas às vezes eu espero para ver se o outro responde também. Quando eu sei, às vezes eu espero para o outro. Se o outro não responde, se o senhor não der resposta, aí eu posso dar. Mas assim, às vezes eu fico esperando para ver se o outro dá a resposta. Aí o tempo passa e pouco que ninguém deu a resposta. Mas Agora, isso- se disser assim, não, qualquer coisa que perguntar, vamos logo responder de imediato. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja ensinando. Não, com certeza não. Entendeu? Então, o que foi que ele entendeu? Que vocês não têm ensinamento.
Porque Mas ele aí fez uma... eu acredito que ele, se ele pensou dessa forma, eu acho que ele se equivocou em falar dessa forma, porque ele sabia que tinha muitos que sabiam. Como é que ele sabia? A história de Sansão, se perguntar qualquer menino desse aqui, ele perde. Justamente, ele perguntou e ninguém levantou, não. Sim, mas porque Como é que eu vou na saber? hora, Mas não eu sei. vou ter vergonha de levantar. Pode ser. Eu lembro da minha porta, você não levantei a mão, mas eu já vi o pastor falando aqui sobre a vida de Sansão, mas não levantei a mão não, porque ele levantar a mão também é a ignorância dele, porque ele não tem porque que tudo que ele perguntar, o pai vai dizer, ei, aí vai que vai nem não sabe nem o que é, nem nada vai dizer, tô, pra estar se Mas a agradecendo. senhora, não é se engrandecer não, irmão Nezinho. Mas a senhora não ouviu o que ele perguntou sobre Sansão? mas só que assim, no Gente, momento, às olha vezes, não só. dá tempo a gente responder. Ele sabe que aqui é um lugar daqui, sabe que o povo não tem muito entendimento, nada. Aí vamos ver que o povo não levantaram, mas não sabe nem o que foi que ele perguntou. Não sabe nem o que foi que ele perguntou, porque o povo daqui não sabe da história da Bíblia, nem sabe da história de nada, e nem vem na igreja, nem nada para todo mundo. Ei, tudo Não, bem, mas ele perguntou para o pessoal que vem para a igreja, irmão Nezinho. Pessoal que vem para a igreja. Mas E outra coisa, olha só, quando esse pastor veio de lá para cá, ele veio com um propósito. Ele veio ver como é que a obra funciona aqui para nos ajudar a manter essa obra, a construir o templo. Então, assim, claro que ele quer saber se a obra está funcionando. Entendeu? Então, a gente vive aqui por quê? Vocês acham que a gente já falou isso várias vezes. A gente vive de oferta, a gente vive de doações. Então, assim, Deus levanta pessoas para... Se a gente não tiver pessoas que ofertem no nosso ministério, a gente não tem como botar o pneu do carro dentro A do maioria combustível. das perguntas é o que? Retórica, né? Que chama. O senhor diz e o senhor mesmo não quer a resposta. Ou o senhor mesmo dá a resposta. Aí quando o senhor pergunta e o senhor mesmo dá a resposta, ou não exige que seja respondido, a gente entende que não precisava a gente responder. Não, mas toda vez ele faz o questionário, o irmão. Sim. Ele faz o questionário e pergunta aqui. Ele não responde não o questionário. Ele deixa vocês responderem. Sim, mas no ensinamento, quando está ensinando, tem um púlpito na frente do púlpito, tá se pregando. Aí, às vezes faz aquela pergunta, e às vezes a gente está relaxado, que não sei nem entender. Tudo serve para aprendizado. Pode falar, irmão Fábio. Não, eu queria perguntar isso, que do que ele estava propondo aqui naquele dia. É o mesmo que passa no filme? Que passa o quê? Claro que não. Não? Como é? Eu não entendi. Do filme. Se é a história do filme de Sansão, é quase baseada na mesma história. baseada na Bíblia. É baseado, entendeu? É porque Sansão, Davi, são os personagens que mais... Jonas, são os personagens que as pessoas mais conhecem. Sansão, Davi, Jonas, Paulo. Então, se a gente não, a maioria conhecia da história, assim, não toda, mas um pouco a gente conhecia, mas eu acho que, eu não sei porquê, não respondemos na hora, né, mas que na realidade eu mesmo sabia da história. Deu um branco, né? Não, mas não foi que deu um branco para dizer assim, vocês conhecem a história? Conheço. Alguém sabe responder? Pronto, mas aí eu acho que talvez Deu um branco. ele já eu não sei. perguntou e já emendou direto. É, e a Não deu gente... tempo das pessoas Quem é de raciocinar. vocês aqui que já ouviram a história de Sansão? Levanta a mão. Ele disse, não foi? Foi. É como às vezes o senhor diz, quem não for crente, levanta a mão. Às vezes o cara levanta, porque é uma coisa... Irmãos, mas ok. Da próxima vez perguntou. Vamos responder, vamos fazer o possível. É. Não é assim, não, Ó. deu um branco. O que vocês acham? Esses estudos de quarta-feira, a gente continua eles presencial assim como esse? O que vocês É bom. acham? Sim, sim. Deixa as coisas mais esclarecidas, né? E aí, Ria? Você também, não sei se Agora eu queria dar uma ideia. Ria, o que você acha? Diga. Tem que perguntar de quem agora? Você acha importante fazer esse estudo aqui assim, como está sendo de hoje? Você acha importante? Mano. Amém. Minha mãe. Irmão Luiz, eu acho que tem uma falta Já também. respondi já. Vocês aprenderam alguma coisa? Toda vez que tiver, a gente vai aprender cada vez mais, né? Faz uma. Não, eu queria dar uma ideia. A gente, na hora que a gente está explanando aqui, é mais difícil da gente, principalmente para vocês que têm talvez um raciocínio assim um pouco mais lento, é mais difícil de vocês bolarem uma pergunta. Mas se vocês em casa estudar o capítulo 17, 17. Se vocês estudarem o capítulo 17, aí vocês, eu não entendi isso, eu vou anotar para perguntar lá. Seria melhor. Entendeu? Porque numa escola bíblica, isso aqui é uma escola bíblica. Numa escola bíblica a gente estuda a lição em casa e vai
Estudar na igreja. Estudar na igreja, porque a gente tira a dúvida que a gente não conseguiu entender em casa. Então, assim, quando a gente estuda, a gente em casa, tranquilo, na calma, a gente tem mais possibilidade. Eu não entendi isso aqui não. Então, eu vou anotar para perguntar lá na aula. É uma boa maneira de vocês aprenderem mais. Porque quando a gente pergunta, a gente grava mais do que quando a gente só ouve. Perguntar é a melhor forma de aprender. Qual era o nome da mulher que vendia púrpura? Púrpura é o quê? O que é púrpura? Púrpura eu não conheço. Mas eu imagino que talvez seria tipo um doce, né? Alguma coisa assim. Não é tal? Muito bem. Não, é um tecido. tecido, Uma cor aí, vermelha. ó. Tá vendo? Vermelho, porque Agora, vermelho púrpura. É dourado, né? Não, ele é mais puxando para um grenal, assim, um vermelho Sangue, né? sangue mais fechado do que aquele vermelho claro. Tô procurando um vermelho aqui para. É um vermelho bem bonito ele. Púrpura é um vermelho bem bonito. É tecido. essa eu Naquela não conheço época, mais. naquela época, esse tecido era Não tem coisa muito, aqui, muito não caro. sei Só quem mais. usava era a realeza. Púrpura, o azul, era um tecido de realeza, de pessoas que tinham muito dinheiro. Por isso que essa mulher é tida como uma mulher rica. Porque ela era uma vendedora de púrpura. Então, assim, naquela época era o tecido mais caro que Se existia. fosse hoje, acho que linho é mais caro, Não é né? nada? É não? Não. Linho é de pobre. Qual é mais caro hoje? Ah, eu nem lembro. Tem tecido que 1 metro custa R$1.000. É um pano caríssimo. Da cor, vamos dizer assim, vermelha. Leia o questionário. Eu acho que eu não estou me questionando não, e aí? Segundo o versículo 1, Paulo chegou a Derbe e Listra, onde encontrou um discípulo chamado Timóteo. Onde encontrou um discípulo chamado Timóteo? Sim ou não? Sim. Segundo o versículo 2, todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo? Sim ou não? Sim. De acordo com o versículo 3, Paulo decidiu circuncidar Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares? Sim ou não? Sim. Segundo os versículos 4 e 5, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia? Sim ou não? Sim. Ele aprendeu lição, né? Mas o- Ele fez pra gente, ele deu pra O aprender. meu sim é para o último. Conforme o versículo 6, o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de anunciar a palavra na Ásia. Sim. De acordo com o versículo 7, o Espírito de Jesus não permitiu que eles entrassem na Bitínia. Segundo o versículo 9, Paulo teve uma visão à noite de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Conforme o versículo 10, após a visão, eles concluíram que Deus os chamava para anunciar o evangelho na Macedônia. Sim. De acordo com os versículos 14 e 15, Lídia foi batizada com toda a sua casa após o Senhor abrir o seu coração. Segundo o versículo 25 e 26, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, houve um terremoto que abriu as portas da prisão. Sim. Quantos versículos tem o capítulo 16? Só olhando. Alguma pergunta? Irmãos, aqui está a explicação extremamente detalhada do capítulo 16. Por que eu faço isso? Porque se vocês precisarem montar uma pregação, contextualizar tudo o que aconteceu no capítulo 16, detalhadamente está aqui. Isso é bom quando você está estudando. É uma forma de você aprender a estudar também. Então, o capítulo 16 está totalmente explicado na segunda folha. Resumindo a última pergunta, quantos capítulos tem? Quantos versículos? O versículo. 40. As próximas perguntas, tá tudo sim, eu estou achando fácil demais. Eu vou botar não sim, não sim, não sim, sim, não sim, não sim. Eu acho que você deveria fazer perguntas um pouquinho mais difícil. Né? Não dá, já está muito fácil perguntar. Tá fácil demais.
Tá fácil, irmão? Primeira parte eu fiz. Tá fácil, né, irmão? Essa de hoje tá. Essa de hoje tá. Você poderia botar, tipo assim. Por exemplo, essa daqui. Segundo, aí não tá nem versículo, né? Vamos botar assim. O que aconteceu, o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão? Não, o que eles estavam fazendo na prisão? Ora, Preso e orando e cantando. Aí, Qual a consequência da oração e do louvor de Paulo e Silas? Isso. É a resposta de Deus. É para vocês Vocês pensarem. querem passar um pouquinho mais a cabeça? Se quiser, a gente faz perguntas assim. O senhor falou que ele estava na beira do rio, foram na beira do rio para uma igreja. Então, fez uma simbolização de uma igreja. Se não tinha sinagoga, Não entendi. Não, ele foi para um lugar de oração, né? de oração. Aí ele fez disse assim, um modo para a gente, como que fosse uma igreja. E se não tinha sinagoga naquela época? Eles Mas qualquer lugar que eles se reuniram. Mas eu acho que eles saíram com a intenção de ir, tipo assim, vou procurar, mas não encontraram, né? Não encontraram e fizeram reunião assim mesmo. Por exemplo, debaixo de um pé de árvore. Por exemplo, se a gente não tivesse esse espaço aqui para se reunir, você diz, irmão Ulisses, vamos fazer uma barraca de plástico ali do lado da sua casa, Rápido, né? para a gente ter um lugar de culto. Como a beira do Olha rio, só, como a beira do rio seria onde na onde tinha mais gente, não seria Como onde mais gente, Ô, então irmão. deveria ser um ponto de oração. Ô, irmão Renilson, repare só o que, é que ele diz, ó. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos Isso. que ali devia haver um lugar de oração. Eles pensavam, eles disseram, talvez ali esteja um lugar de oração. Vamos lá para ver. Chegaram lá, não tinha. E ele ia perder a viagem? Não. Sentaram na beira do rio, a mulher lá lavando roupa e eles pregando. Desse jeito. A gente tem que ter a oportunidade de pregar mulher toda hora, todo minuto, todo instante. Não, eu não cantei porque eu não estava preparado. Eu não preguei porque fui pego de surpresa. Gente, não pode ser pego de surpresa para nada. Se Deus lhe deu o dom, esteja sempre preparado. Eu, por várias vezes na minha vida, eu sabia que eu ia pregar. Eu sabia que eu ia cantar. E muitas vezes estava sem teclado, ia por ir. Não porque eu ir por ir, não é porque eu não tinha nada para fazer, fui para a igreja, não é por isso não. Eu sabia que eu não tinha compromisso naquele dia na igreja. Mas eu sempre tinha um versículo, um hino e uma ministração de 10 minutos no máximo. Sempre tinha. Nesse meio tempo, sempre aparecia alguém que dizia assim, pregador do veio não, missionário Júnior vai ministrar a palavra. Eu? Como assim eu? Não. É agora, viu? Porque a gente vive um gatilho preparado para você pregar. Ok, irmão. Eu estava aconselhando a irmã Fátima nesses dias. Ela, irmã, sua vida, meu irmão. Ah, eu não vou chorar. Sem problema, pode chorar. Pega alguma toalha de banho. Irmão Ulisses, hoje eu passei um dia treinando, mas chorei irmão Ulisses, pelo amor de Deus. sozinha. O que o senhor está fazendo, um mês e 18 dias? Um mês e 18 dias de crente é fenomenológico. É muito bom. Se o senhor continuar nesse pique, daqui a um ano, a administração do culto de hoje vai estar com o nosso irmão Luiz. O senhor vai falar meia hora assim, ó. Desse jeito. Não é obrigado a pregar como pastor. O pastor tem o jeito dele, o senhor vai ter o seu. O irmão Renilson tem o jeito apocalíptico dele, e gosta de falar do apocalipse, beleza? Cada um tem um perfil. Ele gosta de ecologia, eu gosto de falar de outro tema, o senhor fala do seu jeito. Não é obrigado todo mundo falar do seu jeito. O importante é falar. Eu quero Falar do coração, né? que ouça, quando a gente ouvir, eu tenho que estar pronto para falar. Falar de Jesus, né? Também não sabe Eu falar. não talento para louvar, tem que estar com o hino preparado. Não é obrigado a ter dois, mas um tem que ter. Entendeu? Rian, sempre tem um versículo. Vitória, sempre tem um louvor, um versículo. Ô, Rian, Bia, eu minha vou dar uma mãe, incumbência pra você. Eu vou dar uma incumbência pra você. Não, Vamos tentar, né? Depois eu falo a você sozinho. Olha. Consegue, né, mano? quando deu um questionário desse para ele levar. Irmãos, amanhã
Irmãos, orem por nós, porque amanhã, deixa eu ver aqui, nós vamos estar nesse lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tu tem, Bia? Tem um desse? Deixa eu ver aqui. Eu recebi esse áudio uns dias atrás. Veja a carência dessa localidade. Boa tarde, pastor. A paz do Senhor Jesus. Eu peguei o contato do Senhor com a irmã minha, aqui do Cerro do Algodão, que a Tati tinha passado para ela e ela acabou passando para mim que eu pedi. Então, eu estou entrando em contato com o Senhor porque tem uma menina que mora de frente no presídio do Agreste e ela está querendo culto lá na casa dela. Então, como é que a gente faz para o Senhor estar indo lá fazer uma visita na casa dela e conversar e acertar tudo direitinho para fazer um culto lá na casa dela? Procurando uma pessoa que esteja junto da gente fazendo a obra do Senhor. A gente já se informou com outros pastores, mas sempre eles colocam valores, né? E no momento que a gente não se encontra em uma fase boa de estar colaborando com combustível, essas coisas. Então, assim, a gente quer uma pessoa que esteja pronta para fazer a obra do Senhor e realmente tenha interesse, tenha disposição para estar fazendo a obra do Senhor com a gente. Ela é evangélica, né? Ela alugou uma pousada lá de frente ao presídio e ela quer e está sentindo sede de ouvir a palavra do Senhor, sempre está indo almas para lá, para essa pousada. Então, ela quer sempre estar fazendo culto ali para as almas estar sendo libertas, né? Conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu também sou evangélica. E a gente está precisando de ajuda para que a gente venha continuar fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Isso. São pessoas que estão clamando para que a gente vai fazer, anunciar o Evangelho lá. Qual foi o texto lá no começo disso? O Espírito Santo impediu que Paulo e Silas fossem pregar em outro lugar, mas fossem para Macedônia, porque a carência era. Nós estamos vivendo isso na pele. Eu e a minha esposa, sozinho, e lá no Serrote de Algodão tem gente dizendo, vem fazer culto aqui, a gente precisa ouvir a palavra. Porque os pastores, não é errado, eles não têm condições de ir, mas eles cobram para ir, porque eles precisam botar combustível no carro. E eles não têm como dar dinheiro para o combustível. E a gente tem dificuldade de dizer não para uma situação dessa, dizer o quê? Não, vamos não, só vamos se você der o combustível. Todo mundo olha por nós, porque amanhã a gente está visitando essa localidade aqui, para que o Senhor nos dê uma direção. E como aqui, esse local, tem o Alto da Cruz, tem Serrote do Algodão, tem Juazeiro dos Boros, tem outros lugares. E quem conhece o povo para Jesus? A senhora é um missionário na Fátima, o senhor é um missionário no Luiz, a senhora é missionária da minha mãe, mano, a senhora é um missionário. Lia, tu é um missionário. Não sei se Agora, gente, missionário tem que dar exemplo, né? Missionário tem que dar exemplo. Já pensou? Eu pregando para a pessoa, aí chega lá, Bia. Aquela menina é crente? Aquela menina? Na escola, daquele jeito? Misericórdia. Eu tô ligada todo dia. perturbe os seus parentes, irmãos. Verdade. Não, o senhor não pode ficar em casa, não. Meu filho, minha filha, minha neta, o senhor não pode ficar em casa, não. Quem vai para a igreja? É isso que vai fazer a igreja se acordar nesses últimos tempos. Porque vai chegar tempo, irmãos, que a gente vai querer reunir, assim como hoje à noite. Não vai poder. Anota o que eu estou dizendo. Já ouvi falar. Vamos ser proibidos. Vai chegar tempo. Aí, esse combustível que a gente está recebendo aqui é o que vai fazer a gente ficar sustentado na presença de Deus quando não puder mais não vir aqui. Pois é. Aí hoje, quando a gente tem oportunidade, a gente está podendo vivenciar. Sabe, eu vou ficar hoje, sexta-feira eu vou. Domingo eu vou. Eu senti tanta falta porque eu estava sem vir. A minha esposa não, estava lá deitada, de boa, no spa. Mas eu... Ah,
mas acho que foi Deus que pôs ela lá para descansar e descobrir a atividade dela. Pra... Deus sabe de todas as coisas. Entregou todo mundo? Irmãos, vocês querem voltar ao jejum? Ou nem Então sabe vamos que aposentar o existe. jejum. Ei, irmão Cício? Ninguém jejum mesmo. Eu jejum, mas eu não jejum todo não. Por causa que eu sou diabético, aí eu começo a Não, passar tudo mal. bem. Mas eu jejum umas horas. Tudo bem. E aí, vamos voltar ou não? E aí, Ria? Eu, de vez em quando, escolho um dia e vou trabalhar sem nada. Só com faculdade e vai lá. Na quinta-feira a gente costumava enjoar. O que vocês acham? Vamos amadurecer essa ideia novamente na mente do pessoal. Falar sexta, falar domingo, para poder a gente voltar. E bom, pastor, olha aí um tema bom. Jejum, o porquê jejuar, as consequências do jejum. Eu estou falando na sexta. Em outras palavras, o significado do jejum. Não, tá interessante. Vamos falar sobre isso. Por quê? Para despertar em nós a vontade de jejuar. Porque tem várias maneiras da gente jejuar. Lembra de trazer o computador na sexta, eu vou pegar o vídeo do celular do irmão. Isso. Amados, muito obrigado por estarem aqui. Vamos orar para encerrar? Eu tenho certeza que vocês estão querendo ficar mais um pouquinho, meia hora pelo menos, mas sexta-feira a gente continua. Olha aí, Maurício. Oremos. Querido Deus, graças te damos por tudo, meu Deus, pelas promessas da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa pôr em nós o desejo, a vontade de estar nesse culto de quarta-feira, de aprender da tua palavra, não só aqui no culto, mas durante a semana. Deus, que a gente possa meditar essa semana, mesmo no capítulo 17, que a gente possa, meu Deus, aprender algo e também conseguir fazer as perguntas que tanto o pastor pede, que a gente venha aprender mais, abre a nossa mente, Senhor, para que venhamos ter condições de aprender melhor a tua palavra. Pai, tenha misericórdia de cada um dos teus servos. O Senhor conhece, sabe a necessidade de cada um, seja financeira, espiritual, seja o que for, meu Deus, mas resolve o problema de cada um. Faz tudo, Deus, segundo a tua vontade. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus com sua sanção, por poder com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Sexta-feira a gente